Bom dia, pessoal do terceiro ano do Colégio Luma Carolina de São Manuel. Vocês estão bem? Como tem sido os dias, o isolamento, o distanciamento? Que saibamos passar por tudo isso com maturidade, com equilíbrio, para que o nosso emocional não se prejudique, né? Para que nós não entremos aí num processo de tristeza, de desesperança. Isso não pode acontecer, tá? Então, peço a Deus que vocês fiquem bem, que seus familiares estejam bem, muita saúde física e emocional para todo mundo, tá? Vocês fizeram a minha prova, né? E o resultado foi muito positivo. Então, nós tínhamos colocado aí como conteúdos termos ligados ao nome, os pronomes e verbos, principalmente verbos, todo o estudo de verbos que nós fizemos, tá? Então, vamos comentar aí as questões. O resultado foi muito positivo. Eu espero que ele tenha sido honesto, né, da parte de vocês. Parabéns a todos que realmente fizeram a prova e obtiveram um resultado bem positivo, né? E para aqueles que não se saíram tão bem, foco, gente. Estudar, participar das aulas, assistir aos vídeos, fazer as atividades, tudo isso é que vai fazer com que o terceiro ano de vocês esteja garantido, tá? Então vamos às questões. Verbos. Nas sentenças abaixo ocorrem espaços vazios. Para preenchê-los, empregue a forma verbal mais adequada dos verbos entre parênteses. Se os alunos fazer apenas bom uso dos celulares, talvez as coisas fossem diferentes. Se os alunos fizessem, né? Porque fizerem. Se os alunos fizerem, não, se os alunos fizessem, havia a alternativa fazerem ou fizessem, ou fizer. Se os alunos fizessem apenas bom uso dos celulares, talvez as coisas fossem diferentes. Pretérito imperfeito de subjuntivo. No segundo caso, caso se mantiver a proibição do uso de celulares em sala de aula, os alunos terão que mudar de comportamento. Manter-se no futuro do subjuntivo, mantiver. Como ele estava acompanhado da partícula se mantiver. Depois, se mantiver, singular, a proibição. Número 3. Quando o professor, o verbo é saber empregar didaticamente o celular em sala, as proibições poderão ser revogadas. Quando o professor souber. Então, nós vamos ter aqui a alternativa de fizessem, se mantiver e souber. Conjugação de verbos. Era só aplicar a derivação que não haveria erro. Número 2. Essa realidade pode mudar. Colabore. Qual realidade? 1 a cada 7 pessoas no mundo passa fome. Então, essa realidade pode mudar. Colabore. Esse cartaz faz alusão à questão da fome no mundo, convocando o leitor a repensar e mudar os seus hábitos de consumo. O cartaz é um gênero textual cuja função é chamada de injuntiva e apresenta características tais como um caráter persuasivo e a presença de verbos no imperativo. Já na letra A está a resposta correta, certo? Injuntiva é exatamente a ordem, a determinação. Então, é o gênero, a função conativa ou apelativa da linguagem, né, que é a linguagem da propaganda, a linguagem da
convocação para que façamos ou tomemos alguma atitude, como no caso aqui, colabore. Então, ele tem um caráter persuasivo, a presença de verbos no imperativo. Letra A. Número 3. A colocação do pronome oblíquo está incorreta em: para não o aborrecer, tive de sair. Correto, porque o não atrai o pronome. Quando sentiu-se em dificuldade, pediu ajuda. Errada, porque quando é uma conjunção subordinativa temporal, ela é uma palavra de atração, próclise obrigatória. Quando se sentiu em dificuldade, pediu ajuda. Não me subterei, tal correta, por causa do não. Ele me olhou, está correta, porque existe um sujeito expresso, pode ser próclise ou ênclise. Não a vi, novamente, a negação atraindo o pronome. Portanto, resposta correta, alternativa B. Número 4. No trecho, sem nem ao menos se darem as mãos, caminhavam na chuva. O segmento destacado pode ser corretamente substituído por sem que nem ao menos se deem as mãos, se davam as mãos, se deram as mãos, se dessem as mãos, se dariam as mãos. Sem que nem ao menos se dessem. Correlação verbal. Alternativa D. Número 5. Imagine-se na posição de um rigoroso editor de determinado jornal, conhecido pelos colegas como o Caxias, que não deixa passar nenhum erro, zeloso pela qualidade dos textos para que não ocorra nenhum ruído na comunicação com os leitores. Suponha que chegasse às suas mãos a seguinte manchete: Justiça julga político inocente. O que você faria? Letra A. Aprovaria imediatamente a manchete porque está bem construída, com clareza e objetividade na veiculação da informação. Não. Por quê? Porque eu posso entender que o político foi julgado inocente pela justiça, ou que a justiça está fazendo um julgamento sobre um político que era inocente. Então, um é julgar inocente, o outro é ser inocente. Letra B. Alteraria, pois inocente, termo ambíguo, pode ser complemento nominal, o político foi considerado inocente pela justiça, ou predicativo do objeto, o jornal parte do pressuposto de que o político é inocente. A segunda parte está correta, mas a primeira não, porque não é complemento nominal. Complemento nominal exige preposição. Letra C. Vedaria o texto, já que os dois sentidos que ele passa são incoerentes. Não, não são incoerentes, eles são ambíguos. Ele julga um político que é inocente e ele julga um político como sendo inocente. Tem coerência. Letra D. Alteraria, pois inocente, termo ambíguo, pode ser adjunto adnominal, o jornal parte do pressuposto de que o político é inocente, ou predicativo do objeto, o político foi considerado inocente pela justiça. Perfeito. Alternativa D. É a ambiguidade do predicativo do objeto. Certo, pessoal? Então, fico contente que vocês tenham entendido, né? Nós tivemos aí 100% em algumas provas e isso me deixou bastante feliz, que tomara que tenha sido uma atividade honesta, verdadeira e que isso realmente traga para nós o retorno do entendimento que as aulas estão trazendo. Tudo bem? Aulas de hoje. Então, aula 29 é uma aula sozinha que vai falar de vozes verbais. Então, vamos lembrar aqui do segundo ano, os verbos de ação, só existe voz verbal, ativa, passiva, reflexiva, com verbos de ação, tá? Verbo de ligação não tem voz verbal. Pode ser verbo transitivo direto, pode ser verbo transitivo indireto. Direto e indireto. Só transitivo indireto não existe. Não existe voz passiva
ou voz reflexiva para verbo transitivo indireto. Pode ser direto, o aluno entregou o texto foi entregue pelo aluno. E pode ser direto e indireto, o aluno entregou o texto ao professor, o texto foi entregue pelo aluno ao professor, tá? A voz passiva mesmo só se processa no transitivo direto. Então, nós vamos ter voz ativa, o sujeito faz a ação. O aluno escreveu o texto. Eu repito o mesmo exemplo para vocês se lembrarem lá do segundo ano, quando a gente viu esse conteúdo. Quem escreveu? O aluno. Qual é a ação? Escrever. Escreveu o quê? Verbo transitivo direto. O texto, objeto direto. O aluno faz a ação de escrever, portanto, voz ativa. Segundo tipo, voz passiva. O sujeito recebe a ação. Então, o sujeito não faz nada. Ele sofre a ação do verbo. Então, nós vamos ter a seguinte fórmula. Um sujeito passivo ou paciente, um verbo transitivo direto que é passivo e o agente da passiva. Então, nós vamos ter lá o texto, sujeito. Foi escrito, verbo transitivo direto e pelo aluno, o agente da passiva. Esse sujeito aqui é classificado como sujeito passivo ou paciente. Foi escrito, é um verbo transitivo direto, quem escreve, escreve alguma coisa, mas ele se encontra na forma passiva. Quem é que faz a ação de escrever? O agente da passiva, certo? Então, nós vamos ter aqui essa fórmula, sujeito paciente, verbo transitivo direto e um agente da passiva. Como que nós transpomos da voz ativa para a voz passiva? Então, nós vamos seguir essa fórmula aqui, ó. O que era sujeito na ativa passa a agente da passiva. O que era objeto passa a sujeito paciente. E o verbo vai passar para a sua forma passiva, mantendo o mesmo tempo verbal. Então, nós tivemos lá, o aluno virou agente da passiva. O texto passou a ser sujeito paciente. E o verbo escreveu passou para a forma passiva, foi escrito. Então, o que vocês têm que tomar cuidado aqui, pessoal, é com o tempo verbal. Muitas vezes, o erro acontece exatamente na transposição do tempo verbal. O tempo verbal da ativa tem que ser mantido na conjugação da voz passiva. Então, nós fizemos uma lousa aqui, lembrando o tempo verbal, ó. Presente do indicativo, escreve, vai ficar, é escrito. Pretérito imperfeito, escrevia, era escrito. Pretérito perfeito, escreveu, foi escrito. Pretérito mais que perfeito, escrevera, fora escrito. Futuro do presente, escreverá, será escrito. Futuro do pretérito, escreveria, seria escrito. Presente subjuntivo, que escreva, que seja escrito. Pretérito imperfeito de subjuntivo, se escrevesse, se fosse escrito. Futuro do subjuntivo, quando eu escrever, quando for escrito. Então, o verbo auxiliar, ele vai seguir o tempo verbal do verbo na voz ativa. Se tivesse uma locução verbal, está escrevendo, como aqui é gerúndio, nós vamos passar está sendo escrito. O gerúndio passa para o verbo auxiliar. Se fosse um tempo composto, ele tinha escrito, então eu vou colocar a forma sido, de particípio. Ele tinha escrito, ele tinha sido escrito. Ele teria escrito, teria sido escrito. Ele terá escrito, terá sido escrito. É só pôr a forma sido no meio do tempo composto. Certo, pessoal? Aí eu chamo a atenção porque isso cai bastante, tanto na primeira como na segunda fase, uma questão da FUVEST, que fala assim, ó, que era um verso de uma poesia. Como ouvi numa noite de luar. Então a FUVEST falou assim, transpor para a voz passiva
considerando-se todos os termos presentes na frase. Então, o que seria isso? O, pronome pessoal do caso oblíquo, objeto direto, corresponde a ele, como vi, ele. Quem viu? Eu, sujeito oculto. Então, tem aí duas coisas, duas manobras que vocês têm que perceber. O sujeito oculto, eu, que vai virar a genita passiva, e o objeto direto expresso pelo pronome pessoal do caso oblíquo, o, que vai virar ele. Então, ficaria assim, ó, como ele, ó, foi visto por mim numa noite de luar. Eu me lembro que quando caiu isso na segunda fase da FUVEST, muita gente não percebeu o sujeito oculto e se confundiu aqui com o na transformação para sujeito, certo? Então, sujeito oculto vira o pronome mim, eu vira mim. Então, nós vamos ter aqui, se fosse outro pronome, ele, por ele. Se fosse tu, por ti. Se fosse nós, por nós. Então, nós vamos ter aqui a transposição do sujeito oculto para o agentita passiva. E a transposição do objeto em forma de pronome transformado no sujeito paciente, ele. Isso é FUVEST, gente. Então, ela nunca vai pôr assim, o livro, o aluno escreveu o livro foi escrito pelo aluno, ou o texto foi escrito pelo aluno. Então, ela vai sempre buscar um complicador aí, às vezes na locução verbal, às vezes no tempo composto, e às vezes a pergunta é tão somente assim, como ficaria o tempo verbal? Passando-se para a voz passiva, o verbo seria, só para vocês escolherem essa forma aqui, tá? Então, preste atenção, que é um assunto que tem caído bastante, a transposição da ativa para passiva ou da passiva para ativa, tá? Agora eu vou trocar a lousa, vamos dar um tempinho, já retornaremos, tá bem? Pessoal, voltando, olha, a gente viu a passiva analítica, que é aquela construída com sujeito paciente, verbo transitivo direto passivo, agente da passiva. Na passiva sintética, sintética por quê? Porque ela é menorzinha, ela é reduzida. Aí o nome sintética, alguns gramáticos chamam de pronominal, voz passiva pronominal, porque ela é construída com o pronome ser, tanto faz, tá? Na voz passiva sintética, não tem agente da passiva. Então, nós temos uma frase construída com a partícula ser, partícula passivadora ou pronome passivador, como vocês preferirem. Escreveu-se o texto. Como que eu poderia pensar nisso? Quem escreveu? Não sei, sujeito indeterminado. Eu erraria. Porque quem escreve, escreve alguma coisa. Lembrem-se, não existe sujeito indeterminado com verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto origina voz passiva. Escreveu-se o texto. Aí a pergunta que eu vou fazer não é quem escreveu, é o que se escreveu. O que se escreveu? O texto. Mas texto escreve? Não. Texto recebe a ação de ser escrito, portanto, é um sujeito paciente e esse ser é um pronome passivador. Como que eu tenho certeza disso? Passando para a voz passiva analítica. Toda vez que o ser pronominal aceitar a voz passiva analítica, é porque é voz passiva sintética. Escreveu-se o texto foi escrito. Aceitou isso? Matamos a charada. O mesmo sujeito da passiva analítica é o sujeito da passiva sintética. Então, você perguntaria, o que foi escrito? O texto. O que se escreveu? O texto. Então, quando vocês tiverem dificuldade para lidar com a passiva sintética, transponha para a passiva analítica, faça a análise, o que foi escrito? O
texto. O que se escreveu, o texto é o mesmo sujeito, tá? Aqui eu chamo a atenção de vocês porque se o sujeito flexionar, eu flexiono o verbo. Escreveu-se o texto. Os textos, aí viraria escreveram-se os textos. Então, o sujeito puxa a concordância do verbo. O verbo sempre concorda com o núcleo do sujeito. Então, isso daqui também continua na voz passiva. Aí a gente vê muita placa errada falando aluga-se quartos, vende-se salgados, compra-se materiais. Então, tudo errado. Vendem-se porque são salgados, alugam-se porque são salas, vendem-se flores porque é plural. Então, se o sujeito for plural, o verbo vai ser plural também. Atenção para essa falha de concordância que eu corrijo muito na redação, tá? Voz reflexiva. O sujeito faz e recebe a ação. Ao mesmo jeito que ele realiza, essa ação volta para ele, como se fosse o reflexo. A imagem vai e volta. O atleta machucou-se durante o treino, durante a competição, não importa. Quem faz a ação? O atleta. Ele machuca. Ele machuca quem? Ele mesmo. Então, ele é agente porque ele faz e ele é paciente porque ele recebe a ação. Então, ele é chamado sujeito, agente e paciente, tá? Então, esse ser aqui vai se chamar pronome reflexivo. Quando que ele é pronome reflexivo? Quando ele pode ser substituído por ele mesmo, por ela mesma, por a si mesmo, a si mesma. Machucou quem? A si mesmo. Machucou quem? Ele mesmo. Então, uma ação que você faz e que você recebe ao mesmo tempo. Pentear-se, você penteia e você é penteado. Maquiar-se, você maquia e você é maquiado. Tá certo? Voz reflexiva recíproca. Quando isso acontece? Quando é uma ação trocada com outro elemento. Você faz aquilo para alguém que te devolve a mesma ação. Os atletas cumprimentaram-se pela vitória. Quem cumprimenta? Os atletas. Eles não cumprimentam a eles mesmos, eles cumprimentam outro atleta. E o outro atleta retribui esse cumprimento. Então, nós vamos ter o ser valendo um ao outro. Aí ele passa a se chamar pronome reflexivo recíproco. Então, quando cabe a si mesmo, é só pronome reflexivo. Quando cabe um ao outro, passa a ser pronome reflexivo recíproco. Portanto, voz ativa, sujeito faz ação. Voz passiva, o sujeito recebe ação pela passiva analítica, que tem o agente da passiva, pela passiva sintética, que tem o ser. Voz reflexiva, nós vamos ter o ser pronome reflexivo, a si mesmo, faz e recebe ação. Reflexiva recíproca, quando tem uma ação plural, eu faço para alguém que faz a mesma ação de volta para mim, certo? Então, as pessoas abraçarem-se, as pessoas beijarem-se, quer dizer, um ao outro, é tudo uma ação recíproca, tá? A aula número 30, gente, eu agreguei aqui porque é exatamente a continuação disso que nós acabamos de falar. Ela vai falar da partícula C como índice de indeterminação e como partícula passivadora, a diferença entre elas. Como índice de indeterminação, lembrem-se, o verbo vai estar sempre na terceira do singular. Ele nunca vai estar no plural, tá certo? Come-se bem nesse restaurante nunca vai estar comem-se bem. Então, ele não tem plural, ele é sempre terceira pessoa. Trata-se de problemas complexos, nunca vai estar tratam-se de problemas. Então, ele é sempre singular. Que verbo é esse? Ou intransitivo, come-se muito bem nesse restaurante. Ou transitivo indireto, necessita-se de ajuda neste momento.
Ou o verbo de ligação, ficou-se mudo durante a palestra. Então, quando eu pergunto quem, a resposta é não sei. Verbo intransitivo, transitivo indireto e verbo de ligação. Vejam que não está verbo transitivo direto. Não existe sujeito indeterminado com verbo transitivo direto. Lembre-se, é um dado importante. Por quê? Porque ele vai compor exatamente a voz passiva e não o sujeito indeterminado. Tá certo? Necessita-se de ajuda neste momento. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo indireto. Necessita-se de quê? De ajuda, objeto indireto. Quem que necessita? Não sei, sujeito indeterminado. Tá certo? Então, toda vez que vocês tiverem o índice de indeterminação do sujeito, automaticamente vocês vão ter um sujeito indeterminado, tá? E como partícula passivadora? Só vai existir com verbo transitivo direto. Leu-se, escreveu-se, recebeu-se, entendeu-se, sempre alguma coisa. O verbo concorda com o núcleo do sujeito, aquilo que eu tinha chamado a atenção de vocês aqui, ó. Se o sujeito for plural, o verbo vai ser plural. Vende-se flor, núcleo flor. Vendem-se flores, núcleo flores. Então, no sujeito paciente, o verbo pode flexionar ou não. Quem manda é esse sujeito. No sujeito indeterminado, isto daqui vale para todas as situações. Nunca vou ter o verbo fora da terceira pessoa do singular. Aceita a voz passiva. Esse é o dado fundamental. Vende-se flor, flor é vendida. Vendiam-se flores, flores eram vendidas. Vender-se-ão flores, flores serão vendidas. Então, aceita passar para a voz passiva, eu anulo índice de indeterminação e eu vou pensar em partícula passivadora. Falou-se a verdade naquele momento. A verdade foi falada naquele momento. Aceitou voz passiva? Já sei que esse ser é pronome apassivador. Aqui. Pronome apassivador. Falaram-se muitas verdades naquele momento. Muitas verdades foram faladas. Aceitou voz passiva? Esse ser é pronome apassivador. Certo, pessoal? Então não tem erro. É só vocês fazerem a análise certinha e considerarem as características de cada um que vocês não vão errar. O pronome reflexivo, a gente viu aqui, é aquele que vale a si mesmo. Foi reflexivo recíproco, um ao outro. Mas a aula não põe. A aula põe somente índice de indeterminação e partícula passivadora. Entenderam? Tudo bem? Voz ativa, voz passiva analítica, voz passiva sintética, voz reflexiva recíproca. Índice de indeterminação do sujeito, pronome passivador. Nós já havíamos falado deles quando nós fizemos a classificação dos sujeitos. A diferença entre sujeito indeterminado e sujeito paciente. Estamos repassando, reafirmando para fixar aí no entendimento de vocês a diferença entre as duas partículas C. Tudo bem? Então, sobre esses exercícios, nós vamos ter vozes verbais na página 72, em classe número 1 a 4. E a tarefa mínima e complementar do caderno de atividade, no plural, né? E em classe, página 76, exercício 1 a 3, sobre a partícula C, tarefa mínima e complementar. Não sei se vocês já estão com a apostila ou não. Depois eu vou perguntar para a Janessa e qualquer coisa eu mando um recadinho aí pela Camille, aumentando o prazo de entrega se vocês ainda não estiverem com a apostila.
Certo, pessoal? Tudo bem? Então, missão cumprida, conteúdo estudado. Espero que vocês tenham entendido tudo. Espero que vocês fiquem bem. Uma boa semana, né, para vocês. Quarta-feira, um bom final de semana para vocês. Que dê tudo certo. Que o resultado das provas tenha sido benéfico, que tenha, assim, representado conquistas para vocês, eu espero, faço votos, tá? O pessoal do curso de redação está de férias, desfrutem, né? Não vamos precisar escrever redação, mas vamos fazer as atividades de gramática. A gramática é a sustentação do escrever corretamente na redação. Certo, pessoal? Beijo grande. Fiquem com Deus, vocês e seus familiares. Até a semana que vem. Tchau, tchau.